Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. Eu estou aqui hoje para falar sobre o pentecostalismo, baseado em um vídeo, ou melhor, baseado em um artigo do pastor Marcos Granconato. Eu vou ler algumas partes e vou acrescentar algumas ideias também. Pentecostalismo e seus danos à Igreja de Deus. Os 3 perigos. Ao longo da história, a Igreja cristã enfrentou 3 graves perigos: o paganismo, o papismo e o pentecostalismo. O paganismo ameaçou a Igreja nos primeiros anos da sua existência, um misto de religiões, filosofias, que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo. O maior atrativo do gnosticismo estava na alegação de que os adeptos desse movimento formavam uma elite espiritual, detentora de um grau de espiritualidade que outras pessoas eram incapazes de ter, como visões e coisas desse tipo. Segundo, o papismo. A partir do 2º século, surgiu uma espécie de príncipe eclesiástico com autoridade universal, como se ele fosse cheio de poderes infinitos, temporais, espirituais, uma espécie de Deus, quase que infalível. E terceiro, pentecostalismo, que eu considero o que causou mais danos e o pior de todos. Trouxe prejuízos para o cristianismo que nem os piores inimigos da fé foram capazes de causar nesses 2000 anos de história eclesiástica. O surgimento do movimento pentecostal é datado em 1906, ano em que William Joseph, um pregador afro-americano, iniciou algumas reuniões no barracão da Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E nessas reuniões a ênfase era buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele acreditava que o batismo com o Espírito Santo era uma experiência mística depois da conversão, que era acompanhada pelo falar em línguas. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o batismo do Espírito Santo é dado a todos os crentes, sem que eles precisem se esforçar para obter, e também ensina que isso ocorre no momento da conversão, sem nenhuma necessidade de ser evidenciado por dom de línguas, certo? Porque na igreja primitiva esse dom era dado somente a alguns, ok? Então os seguidores desse movimento criam que o batismo do Espírito era uma espécie de segunda bênção, a primeira era a conversão. Então era dada somente àqueles que buscassem oração, jejum, clamor, lágrimas e vigílias. Algumas testemunhas relataram que na Rua Azusa as pessoas passavam dias e noites gritando, chorando, gemendo, uivando, pulando, se contorcendo, enquanto clamavam por essa tal bênção. Já os que eram batizados balbuciavam, que queriam ser línguas estranhas, em êxtase, caíam no chão, ficavam rolando, se sacudindo, numa manifestação frenética de loucura total. Outros desmaiavam, ficavam deitados por horas, como se estivesse morto praticamente. E eles pensavam, que isso valia a pena, porque era o batismo do Espírito Santo. E aí o crente ia ficar em um patamar espiritual maior, tornando ele participante de uma elite de homens santos e fazendo desfrutar de uma vida cheia de experiências poderosas e arrebatadoras com Deus. Eu disse que o primeiro grande perigo que ameaçou a igreja foi o paganismo, manifesto em doutrinas gnósticas. Pois bem, o pentecostalismo demonstrou ser um dos maiores danos que já sobrevieram à igreja, porque com sua ênfase na doutrina jamais ensinada nas Escrituras, trouxe de volta para o cristianismo aquelas velhas noções pagãs, apegando-se ao êxtase, ao frenesi espiritual e ao principal conceito gnóstico da existência de uma elite espiritual que está acima dos crentes comuns. Então, como ocorreu com o gnosticismo, a possibilidade de provar emoções novas e de fazer parte de uma elite espiritual fez com que o pentecostalismo atraísse uma imensa massa de pessoas ignorantes, que quer ter experiências, eu quero ter experiências místicas, né? Então, a segunda maior ameaça foi o papismo. Só que o pentecostalismo também não deixou de fora os principais elementos desse mal. Com efeito, além de trazer novamente para a Igreja de Cristo o paganismo, que foi combatido pelos pais apostólicos, o movimento pentecostal trouxe também para a Igreja evangélica o papismo, combatido pelos reformadores do século XVI. A diferença é que o papismo pentecostal é um papismo piorado. E por que é um papismo piorado? São aquelas pessoas, como ocorreu no movimento pentecostal, uma diabólica proliferação de um exército de pequenos papas locais que hoje são os ungidos do Senhor, que ninguém pode falar, ninguém pode tocar. Eles falam que são apóstolo, profeta, sacerdote, arcanjo, daqui a pouco vai ter até semideus. Eles falam que Deus fala com eles diretamente, entendeu? E ele não pode ser questionado por ninguém. A mesma coisa era o Papa naquele tempo, entendeu? Só que isso acontece hoje numa escala tão grande que é fácil concluir que os papas medievais, em termos de engano e estelionato, teriam muito que aprender com os papas da atualidade, que são os pseudo-pastores das igrejas pentecostais.
Esses pastores são bem perigosos, bem perigosos. Uma fábrica de 6 males. Se o pentecostalismo abriga elementos do paganismo e do papismo, há também outras razões que comprovam que essa vertente dita evangélica é um risco terrível, irmãos. O pentecostalismo é perigoso. Basta descrever o pentecostalismo como uma fábrica de 6 males: heresia, superstição, falsos irmãos, hipocrisia, desordem, desilusão. Por que podemos afirmar, pastor, que o pentecostalismo é uma fábrica de heresia? A resposta é simples e lógica. Crendo que Deus fala diretamente aos apóstolos, profetas, como aqueles que foram agraciados com o batismo com o Espírito Santo, os pentecostais não valorizam o estudo teológico, a exegese, ou mesmo as lições mais elementares da hermenêutica bíblica. Eles falam: para que estudar os textos nos originais? Para que estudar teologia se Deus fala diretamente comigo? Então, alguns pastores que são mais criativos colocam a cadeira do lado do púlpito, deixa vazia e diz que ali é Deus que está sentado e que o Espírito Santo está sussurrando no seu ouvido o que ele tem que falar para a multidão. Grande parte dos líderes pentecostais são contra a teologia. A maioria são contra o estudo da teologia, dizendo: a letra mata. Meu filho, o fácil contexto dessa citação é suficiente para mostrar que Paulo ali está falando da lei mosaica e do seu impacto mortal sobre aqueles que tentam ser justificados através da sua observância. Para os pentecostais, porém, nesse texto, Paulo, justamente o apóstolo mais estudioso do Novo Testamento, reprovava o dedicado estudo da palavra de Deus. O resultado disso tudo é que o pentecostalismo é um prato cheio para os preguiçosos, aqueles que se deleitam na preguiça intelectual, homens sem preparo, que seguem as imaginações de seu próprio coração, e tudo que vem na sua cabeça eles chamam de revelação. Entendeu? Então, qualquer crente com conhecimento teológico básico sabe que é mais fácil encontrar um dente na boca de um torcedor corintiano do que uma frase de alto valor doutrinário na boca de um pastor pentecostal. Poucas vezes na história do pensamento cristão existiu uma fábrica de heresias tão produtiva como o pentecostalismo. Há algum tempo, eu fiz um curso teológico, estudei um pouco, continuo estudando até aqui. A maioria, todos vocês sabem que eu vim dessa linha, eu era pentecostal, mas fui convencido pela Escritura a mudar. E eu cheguei a uma conclusão, assim como o pastor Marcos Branconato. Ele também é um homem de Deus, é um teólogo, E ele chegou a uma conclusão que nem Marcion, o arquiherege, nem os defensores da cristologia heterodoxa, nem o catolicismo medieval, os radicais da época da reforma, nem as seitas pseudo-cristãs da atualidade conseguem superar o pentecostalismo na produção de doutrinas blasfemas, desvios teológicos, erros de interpretação, ensinos destruidores, lições vergonhosas e propostas antibíblicas. Quem duvida deve estudar esses movimentos e compará-los com as aberrações que dia após dia brotam dos púlpitos pentecostais. Então, um cristão sincero ia se sentir muito mais à vontade em uma missa dirigida pelo Papa Inocêncio do que num culto de libertação realizado por pentecostais. Se bem que, na verdade, o melhor mesmo seria você não comparecer em nenhuma dessas duas reuniões. O segundo mal que a máquina pentecostal produz é a superstição. Qualquer pessoa, a maioria, fala, porque se Deus fala diretamente a eles, isso faz com que o pentecostalismo abra as portas para o misticismo religioso. Então eles falam que está recebendo uma revelação. Os reformadores falam que a superstição é filha da ignorância. Sem conhecer a doutrina bíblica e se colocando e se fiando nas ilusões de inúmeros sonhadores, os pentecostais usam aquelas frases mágicas: eu determino, está amarrado, eu tomo posse, eu não aceito, é rituais de quebra de maldição, é objeto ungido com óleo de cozinha, água milagrosa, cajado disso, cajado daquilo, água que coloca em cima do aparelho de TV para receber um poder milagroso. E percebendo a facilidade com que as massas estavam crendo nessas fábulas, homens perversos e impostores foram atraídos para o meio pentecostal, onde conquistaram facilmente posto de liderança. Para se destacar no meio pentecostal é fácil, só é você gritar, sapatear, coloca um sapato daquele brilhando, começa a rodopiar, falar que está vendo que você... Eu vim dessa linha, eu sei muito bem do que eu estou falando. Só você chegar lá, pega o microfone e fala assim: eu estou vendo um anjo ali. Todo mundo começa a se balançar, a se tremer. Oi, 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 oi. E aí línguas estranhas, aquela presepada toda. É bem simples. Você fala que viu um anjo, todo mundo cai, todo mundo roda. Você fala que está vendo um anjo entregando uma vitória, uma bandeja, todo mundo fala glória, glória, glória. Mas quando se prega a mensagem da cruz, arrependimento, inferno, céu, salvação, ninguém dá glória, ninguém rola, ninguém pula, ninguém faz nada. Então basta você gritar, sapatear, rodopiar, cantar alguns corinhos de fogo como eu cantava, como eu fazia.
Só basta você fazer isso. E aí você começa e canta e vai, né? Então, quando eu era dessa linha, bastava eu cantar. Começava a cantar, todo mundo começava, balançava. Quando eu acabava de cantar, todo mundo parava. Então são pessoas movidas pelas suas emoções. E esses homens ainda inventaram mais superstições. Mais superstições. Bem além do que a Igreja Católica explorou na Idade Média. Então a massa despreparada, sem conhecimento bíblico, seguiu esses golpistas e continua seguindo, acreditando que a vida ia melhorar. Então as igrejas pentecostais incharam. Foi assim que o pentecostalismo fez com que a Igreja do Senhor Jesus recebesse a fama de um covil de ladrões, e a maravilhosa fé cristã, exposta e defendida por gigantes e santos do passado, ficasse com a fama de uma religião de feiticeiros, muito semelhantes à macumba. Então, nenhuma outra estratégia do diabo foi capaz de emporcalhar tanto o santo nome da Igreja de Deus. O terceiro mal que o pentecostalismo fabrica são os falsos irmãos. Ao contrário do que muitos pensam, um número enorme de pentecostais jamais conheceu a Cristo, jamais conheceu a salvação anunciada no verdadeiro Evangelho. Entendeu? Isso acontece especialmente porque quem se filia a esse movimento vai em busca de milagre, de bênção, vitória. Chegue para qualquer um pentecostal e pergunte as doutrinas principais da fé. Quem é Deus? Os atributos de Deus. O que é salvação? Regeneração, arrependimento, fé e graça, salvação, inferno, céu. Pergunte. Não vai saber responder. Pergunte quem é Deus. Ele vai falar, Deus, Deus é Pai. Não saberá responder. Então, eu já convivi no meio, participei de 2 igrejas assim. Convivi. Então eu posso falar sobre isso, não só por conviver, mas por estudar. E isso aqui que eu estou falando para vocês é comprovado. A maioria não são salvos, a maioria são pessoas que rodopiam, falam em línguas, profetizam, mas não pagam em dias, são soberbos, são arrogantes. São pessoas que vivem com a síndrome da inveja, síndrome da inveja não, síndrome de perseguição. Não sei quem está me perseguindo, Deus vai matar ele. Olha, Deus vai pegar seu inimigo e vai colocar na mesa, sentado, essas coisas. Esse tipo de mensagem tem muita ênfase no meio pentecostal. Outra causa para o grande número de incrédulos dentro dessa vertente evangélica é o fato que eles acreditam na heresia arminiana da perda da salvação. Então, ainda que alguns afirmem que a salvação é pela fé, na prática os pentecostais vivem tentando se manter salvos por meio da religiosidade aparente, prática de ritual, observância de regrinhas inventadas pela igreja. Então muitos chegam a acreditar que preserva a salvação porque não deixa a barba crescer, porque nunca vestiu uma bermuda. Então tudo isso mostra que muitos pentecostais nunca entenderam as boas novas da salvação de Jesus, sendo apenas incrédulos, cheios de medo, tentando melhorar de vida ou buscando ser salvo pelo esforço próprio. Essa presença enorme de falsos crentes no meio evangélico, produzida especialmente pelo movimento pentecostal, é uma das principais causas do descrédito a que foi lançado o cristianismo no tempo atual. Outro mal, a hipocrisia, é o quarto mal que a máquina pentecostal fabrica. É a ênfase numa espiritualidade exterior, grito, pulo, queda no chão, representação teatral. Entendeu? Eles falam que estão transbordando no espírito. Alguns pentecostais sapateiam, rodopia, se contorcem como louco, para mostrar para o outro que ele é espiritual. Entendeu? A altíssima valorização do falar em línguas. Então, leva essas pessoas a repetir por conta própria 3 ou 4 sílabas desconexas, a fim de dar a impressão de que foram agraciados com o maravilhoso dom descrito em Atos 2. Muitos, depois de falar em línguas de anjos no domingo, falam a língua dos demônios durante a semana, na forma de palavrões, buscando status dentro da igreja. Muitos pentecostais fingem profetizar, quando na verdade somente está dizendo coisas que vêm na sua mente, está relacionado à vida alheia. Então esse teatro é percebido por qualquer pessoa normal, só é você usar o cérebro, entendeu? Outra coisa, o quinto mal produzido pela igreja pentecostal, a desordem. Nem hospício, desfile de carnaval, nenhum lugar é possível ver e ouvir as loucuras que se vê em um culto pentecostal. Uns riem, outros uivam, uns correm de lá para cá, outros rolam no chão, uns dançam, outros oram aos gritos. E no final diz que isso é fervor, é o Espírito Santo que está agindo. E para piorar, os pentecostais ainda afirmam que a igreja ordeira, centrada no estudo da palavra, marcada por decência, reverência e santo temor, é na verdade fria. E que precisa aprender com ele se quiser amadurecer na vida cristã. É rir para não chorar. E o sexto mal, que se origina no pentecostalismo, é a desilusão. Ouvindo profecia vazia, revelação inventada. As pessoas que estão ali dentro daquelas igrejas, enganados, porque aquelas profecias nunca vão se cumprir. As pessoas lançam, eles ficam ali esperando, ficam frustrados. Então, quando isso acontece, para agravar a situação,
As pessoas ainda ficam atormentando ainda mais, dizendo que as profecias não se... Quando não acontece, na verdade, eles ficam dizendo, não se cumpriu porque você não teve fé. Então as pessoas se sentem culpadas, vivendo infeliz pro resto da vida. Irmão, o pentecostal é o mal. O pentecostalismo é um mal terrível. Outros seguem orientações que lhes disseram ter sido reveladas por Deus. Eu conheço várias pessoas sofrendo. Eu conheço várias pessoas com pressão psicológica. Eu conheço várias pessoas com depressão que estão lá porque diz que Deus mandou, que Deus revelou. Entendeu? São pessoas que não vivem em paz, não vivem bem. E eu fui vítima disso, pressões, revelações, mas eu, mesmo estando no meio pentecostal, minha vida sempre foi baseada na Escritura. Então, eu olhava para aquilo, as pessoas rodavam, as pessoas pulavam, não mudavam. E quando eu ia para a Escritura, eu lia que era tudo ao contrário, só não queria me dobrar. Então, eu conheço pessoas que estão com a família destruída, casamento, o futuro, a saúde, a carreira, o ministério. Então, quando desperta, já é tarde demais. E outros que buscam de uma maneira escrava, que acreditam no batismo do Espírito Santo, né? E aí entrega-se a um rigorismo cruel que os priva do lazer. Cinema é pecado, mulher não pode isso, nem imagine. Então não pode ir à praia com os filhos porque é carnalidade. Então, quando as pessoas veem que nada disso tem proveito, passa a se lamentar, frustrado, percebendo que foram enganados, que a vida passou e que aquilo que perderam não pode mais ser recuperado. Você entendeu agora? Os males causados pelo pentecostalismo, aqui são só alguns. Se preocupe não que mais vídeos vêm por aí. Então, algumas opções. Algumas pessoas vão dizer que esse vídeo, né, como vão falar do artigo do pastor, que fez confusão entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, só que na verdade não tem diferença não. Não tem muita diferença. Não. Por quê? Como acontece em qualquer praia, em que uma onda logo se mistura com a outra, o mesmo ocorreu com o pentecostalismo. Então, a primeira, a segunda, a terceira onda mesclaram, viraram uma vaga só, espumando heresias, confusões, fraudes, escândalos e hipocrisias. Então, a diferença entre pentecostalismo e neopentecostalismo, se houver, poderá talvez ser encontrada na eventual ênfase que cada igreja em particular dá a um erro específico. Mas todo movimento se iguala, entendeu? Mesma coisa, segunda bênção, revelações e tal, e tal, e tal. Então, os crentes em Cristo, você que está em Cristo, se encontra em igreja pentecostal. Tem cristão autêntico nessas igrejas, nessas comunidades? Tem. Conheço pessoas lá que são cristãos de fato. Irmãos. Só que esses irmãos percebem que tem algo errado. Sentem a falta de alimento sólido. Estão inconformados com aquelas manifestações porque não vê mudança na vida das pessoas. Sofrem que está percebendo a ação dos espertalhões e a santidade hipócrita de quem louva a Deus com gritos, mas a sua vida está suja. Entendeu? Então as pessoas às vezes se sentem culpadas. Será que o errado sou eu? Será que eu não tenho fervor? Será que Deus está realmente agindo aqui? Ou só eu que não estou vibrando? Porque eu não sinto vontade de gritar, de pular. Porque eu não consigo falar em línguas. Essas profecias, essas curas, orações. Será que isso não é forçado? O que é isso? Tive contato com muitos irmãos que enfrentaram esses dilemas no meio pentecostal. E muitos hoje estão em um aprisco bíblico. Outros, por causa de vínculo social, afetivo, ainda vivem nesse meio, né? Se sentindo incomodado e pouco à vontade. Tem 4 opções para vocês. Primeiro, permanecer com a influência. Nessa primeira opção, o crente permanece na igreja, tentando mudar as coisas. É uma decisão nobre, mas a experiência mostra que tem pouquíssimos resultados. Por quê? Essa posição é perigosa, porque com o passar do tempo, os crentes que a adotam ficam indiferentes diante do erro, né? Se torna menos rígido em seu julgamento, e aí a constante e tácita convivência com a mentira faz com que para eles o mal se torne mal e até engraçado. Então, sem alimento espiritual, o seu testemunho vai entrar em colapso, o seu casamento começa a enfrentar crise, seus filhos quando crescem. Então não vai adiantar, porque nesse meio o líder é quem dá a última palavra, então você não vai influenciar em nada. Segundo, tem uma expressão que é pequena igreja dentro da igreja. Foi uma expressão usada pelos puritanos da Inglaterra para se referir a pequenos grupos de crentes verdadeiros que se reuniam para cultuar a Deus de maneira correta, sem se desligar da igreja maior, que era cheia de erros. Essa opção pode ser útil, mas é perigosa. Por quê? Porque pode gerar orgulho espiritual, uma forma de elitização, e aí a liderança da igreja maior vai se indispor contra vocês, e aí vários problemas vão vir também. Terceiro, a formação de uma nova igreja por um grupo. A vantagem dessa opção é o surgimento quase imediato de uma igreja séria. Porém, os perigos dessa medida tornam desaconselhável, porque a nova igreja nascerá como forma de dissidente, enfrentando forte oposição da igreja de origem,
E aí vai ter calúnia, aquela coisa toda, vai tentar destruir de todas as maneiras. Ainda que possa sobreviver a tudo isso. Né? Então, procure agir de maneira diferente. Melhor é procurar uma igreja bíblica, que é o quarto. Saída individual. Essa é a melhor. Nessa opção você se desliga da comunidade, né? E se filia a uma igreja séria, onde vai nutrir comunhão com seus irmãos, cultuar a Deus, longe de escândalos, ensinações, badernas. Entendeu? Na igreja que eu pastorei hoje, tenho várias pessoas lá que pertenciam a comunidades pentecostais no passado, recebi pessoas lá com depressão, com vários problemas, tomaram essa iniciativa, hoje fazem parte do nosso hall de membros. E hoje eles vivem felizes, né? Como se estivesse dizendo assim, finalmente achei o meu lar. A alegria de aprender a palavra de Deus. Ter um alimento sólido. Ter se livrado de um ambiente terrível. Um ambiente que tinha excessos de maluquices. Então hoje eu vejo que posso ajudar muitas pessoas. Eu tenho pregado e tenho ensinado. Eu estou vendo muitas pessoas saindo. Não é fácil. Não é fácil, mas tá aí o vídeo sobre o pentecostalismo e seus danos à igreja de Deus. Se desligue, saia. Procure uma igreja séria, porque os males são terríveis e perigosos. Amém? Deus abençoe todos vocês. Espero ter ajudado, edificado a sua vida. Há muito tempo eu não tinha gravado um vídeo. Gravei esse, demorou um pouco. 21 minutos. Tá dando aqui. Compartilhe o vídeo. Envie para alguém que você conhece que está nessa situação, passando por esse problema. Está com pressões psicológicas, né? Muitas coisas que acontecem. Isso aqui é só um pouco. Porque se eu for falar aqui, vou falar durante horas e nunca vamos sair daqui. Então passe para alguém, compartilhe com alguém esse vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe e fica na paz de Cristo.